Tudo bom, crianças? A gente vai continuar então a aula de ciências e a aula de hoje a gente vai falar sobre energia luminosa. Essa aula está na página 133 do livro de ciências. Aqui, nessa página, vai falar um pouquinho sobre a luz do sol e a importância dela para nós, seres vivos. Aqui vocês vão encontrar informações sobre a fotossíntese. Lá nos outros capítulos a gente já estudou um pouquinho sobre a fotossíntese e aqui mais uma vez, aparece a fotossíntese, onde ela depende, do sol para produzir o seu próprio alimento. Então, no processo da fotossíntese, além da água, do ar, ela também precisa da luz do sol para que ela produza o seu próprio alimento. Então, assim que a planta produz o seu próprio alimento, certo? Ela é um ser vivo. E existem animais que se alimentam dessa planta. Então, quando o animal ele vai se alimentar dessa planta, ele está indiretamente consumindo parte dessa energia que a planta utilizou nessa produção do próprio alimento, ok? Então, aqui vocês vão ler o capítulo. E aqui fala bastante, sobre a luz do sol. Aqui fala um pouquinho sobre a fotossíntese. Mais para baixo a gente vai falar um pouquinho sobre a luz artificial. A luz artificial, ela também é uma fonte de energia luminosa. Aqui a gente tem uma foto de uma lâmpada. Esse tipo de lâmpada não é mais aconselhável ser usada. Por que esse tipo de lâmpada não é mais utilizada, São as lâmpadas incandescentes. Elas são pouco eficientes, por quê? Porque ela esquenta e parte da energia consumida pela lâmpada é perdida na forma de calor. A gente viu isso um pouquinho nas páginas anteriores, quando falou sobre a energia luminosa, artificial. E as lâmpadas mais indicadas hoje são as lâmpadas fluorescentes ou de LED. Elas, além de não perder tanto calor, o tempo de vida delas é mais longo do que as lâmpadas incandescentes, ok? Agora tem a luz e as sombras. Para que tenha sombra, é necessário que exista a luz. Então, a sombra nada mais é do que um obstáculo para a luz. A luz, quando ela para em algum objeto, atrás desse objeto é projetada uma sombra. Por quê? Porque essa luz ele não passou por esse objeto. Para isso acontecer, o objeto precisa ser opaco, ele não pode permitir que passe luz sobre ele. Tá bom? Então, aqui, para vocês entenderem melhor sobre a questão da luz e das sombras, na página 134 é proposto um teatro de sombras. Eu coloquei para vocês também um vídeo mostrando como fazer esse teatro de sombras. Então, através do vídeo, vocês vão ver que é super fácil. Vocês vão usar materiais de casa. Pode ser uma caixa de sapato, uma caixa de papelão, o que vocês tiverem, ok? Vão confeccionar um teatro de sombras. Aqui na página 134, ele mostra, passo a passo, o que vocês vão precisar. Vocês podem improvisar também com outros materiais. Tá pedindo aqui para vocês inventarem personagens para poder brincar mesmo, interagir com esse teatro de sombras. Depois desse teatro pronto, na página 135, tem algumas perguntinhas. Então, aqui pede para vocês criarem uma história usando as personagens que vocês confeccionaram. A história pode ser relacionada ao que vocês já estudaram. Ou seja, vocês podem fazer uma historinha, por exemplo, sobre a fotossíntese, sobre a luz solar, ou uma outra história
né, do gosto de vocês. É necessário que vocês registrem essa história no caderno, ensaiem, né, a peça, e aqui a gente não vai apresentar para a turma. Só que eu vou pedir para vocês filmarem, né, essa historinha, vocês brincando com o teatro de sombras e enviar para nós. Lembrando de postar lá no site da Alexandra, ok? A2. Que tipo de luz foi utilizada na atividade? Então, vocês vão dizer para mim se vocês usaram, né, uma luz artificial, uma luz natural, de qual objeto. Na 3, em que local os personagens tiveram de ser colocadas para que suas sombras pudessem ser projetadas no papel vegetal? Então, vocês vão contar para nós em qual posição, né, se teve que ser colocada na frente da luz, atrás da luz. Então, tudo isso vocês vão, através do experimento, da experiência, vocês vão perceber e colocar aqui para nós, tá bom? Essa resposta pode ser feita no próprio livro. E na 4, o que ocorre quando você altera a distância das personagens em relação à lanterna? Vocês usaram esse recurso na história? Caso tenham usado, em que momento? Então, se você usou uma lanterna, você vai contar pra gente, certo? Se você usou outro tipo, né, de fonte de luz, você vai contar e contar qual objeto usou, qual a fonte de luz e o que acontece, né, quando vocês distanciam as personagens desse objeto onde sai a luz, ok? Feito isso, pode responder no próprio livro. Não esquece de enviar o vídeo para nós, mostrando o experimento de vocês. As próximas páginas nós vamos fazer na próxima aula, ok? Então, para hoje era só isso, página 135, 133, 134 e 135, ok? Então, por hoje é só e até mais.